partindo agora para o famigerado e último bloco do nosso querido programa, a gente vai ter Ásia e África, né? Começando pelo continente asiático, que a gente vai ter o anúncio do novo primeiro-ministro japonês, né? Então, o que está acontecendo nas últimas semanas é que o Yoshihide Suga, ele renunciou, né? E aí, para ficar no poder, seria a liderança do partido, né? Ele ia sair da liderança do partido dele também, o Partido Conservador, e aí decide o primeiro-ministro, né? O líder do partido e, consequentemente, o primeiro-ministro, que vai ficar de forma interina até a votação oficial, né? E aí, depois de eleições internas, teve, de fato, a eleição do novo primeiro-ministro, né? Que é o Fumio Kishida, ex-ministro de Relações Exteriores, né? Então ele vai entrar no lugar do Suga. E basicamente não tem muito mais o que dizer. É isso, né? Interessante considerar alguns pontos. Ele, primeiro, é um cara mais moderado dentro do partido, digamos assim, né? Porque, que nem a gente comentou, tinha alguns concorrendo que eram um pouco mais militaristas, outros que eram um pouco mais radicais em situação de defesa. Mas ele é considerado um cara relativamente diplomático e moderado, né? Junto com ele, com essa entrada dele, acabaram entrando alguns ministros novos, né? Então, Seiko Noda, né, uma das candidatas que era para ser líder do partido, ela virou ministra responsável pela... eu acho interessante que o Japão tem esse problema muito específico, que algumas nações têm, né, que é a questão da baixa natalidade. Tem um ministro que basicamente cuida dessa parte de baixa natalidade, de população no geral, né, de baixa população, então ela vai entrar como ministra nessa função, né, e a Noriko Uriuchi, eu acho que falei certo, que virou ministra da vacinação, que substituindo o Taro Kono, que também estava concorrendo para ser líder de partido. Então, que nem a gente comentou, tinha bastante gente concorrendo para ser líder, mas basicamente isso, né, o Fumio Kishida então virou primeiro-ministro, junto com a Seiko Noda e Noriko Horiuchi, que viraram algumas ministras, né? E alguns outros ministros continuaram do próprio governo dos Yoshihide, né? Kishida entrando no poder falou de combater coronavírus, né? Um dos principais motivos pelo qual o Yoshihide Suga perdeu muita popularidade, né? Isso junto com a insistência dele em fazer as Olimpíadas no Japão, mesmo com a pandemia, né? Isso daí foram dois grandes motivos para esse primeiro-ministro agora ficar muito impopular, né? Então ele comentou sobre combater o corona, falou de ajudar a economia e financiamento, falou de aliança mais estreita com os Estados Unidos, né, e com os países da Europa no geral, pensando principalmente na contraposição da Coreia do Norte e da China, né? Lembrando que a Coreia do Sul não é a única que sofre com os testes militares da Coreia do Norte, né? O Japão, pela proximidade, acaba se sentindo bem ameaçado também, né? E essa questão da China, a gente acaba vendo que é muito uma continuação do diálogo que a gente está comentando da AUKUS, né? Então, Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália, né? Então segue muito nessa linha de diálogo esse discurso dele, né? Mas mesmo ele falando em contrapor Coreia do Norte e China, falou que também estava super aberto a diálogo, né? Retomando aquela questão dele ser o cara moderado e de ter sido ex-ministro de Relações Exteriores, né, Lipe? Exato. É curioso que o Japão, depois de passar por um período muito estável, o Shinzo Abe ficou 8 anos lá, foi um dos primeiros ministros mais longevos da história do Japão. Acho que, se não me engano, ele só perde para o próprio avô. Mas depois de tanta estabilidade, o Japão talvez tenha 4 primeiros ministros em um ano, porque o Yoshihide Suga não ficou nem um ano. Agora tem o Fumio Kishida, que ele tá basicamente interino, porque entre dia 31 de outubro e o começo de novembro vão ocorrer as eleições para primeiro-ministro japonês, então talvez mude novamente. O Japão, que era um país tão estável, continua sendo estável, porque não tem muitas mudanças, mas que vai para mais um primeiro-ministro. Continuando na Ásia, a gente teve o assassinato de um líder Rohingya. Os Rohingya, que são aqueles povo minoritário de Myanmar, que está sofrendo uma limpeza étnica, e o Nossa, esse nome é difícil. Mohibula, um líder do povo Rohingya, que tinha voado de Myanmar para... Qual que é o nome do país? Que agora eu me perdi. O país que fica do lado... Bangladesh. Tinha voado de Myanmar para Bangladesh, que é um país que recebe muitas pessoas do povo Rohingya. Já são 730 mil pessoas que vieram desde agosto de 2017. E ele foi assassinado, não se sabe por quem, nem qual situação, mas ele era uma pessoa muito exposta. Ele mesmo já achava que ia ser assassinado faz
um tempo. Ele que é o fundador da Arakan Rohingya Society for Peace and Human Rights. E foi morto, mais uma perda para os Rohingya, que são um povo minoritário que já está perdendo muito desde 2017 e agora perde mais um de seus líderes, né, Machado? Mais um capítulo aí, né, da situação trágica de Mianmar, né? No caso, esse capítulo com os Rohingya já faz mais tempo e já tá aí, né? Tanto é que é uma das principais críticas a Aung San Suu Kyi, né? Que ela meio que tava fazendo vista grossa porque tava acontecendo com essa população, né? Mas, infelizmente, toda vez que a gente vem falar de Mianmar, ou é sobre a ditadura e sobre como as coisas estão piorando, né? Ou sobre assassinato de líder Rohingya nesse caso, né? Então é uma situação bem triste, né? E a tendência não é melhorar, infelizmente, né? Bom, e aí seguindo e continuando na Ásia, a gente vai agora para as Filipinas, né? Onde tem uma notícia curiosa, né? É uma notícia que a gente estava conversando até em off, que é um pouco suspeita, que é sobre o Rodrigo Duterte, né? Presidente atual das Filipinas, que diz que vai aposentar da política. Tá cansado, tá velho, quer ir pra praia, quer jogar vôlei não, né? É golfe que é esporte velho. É bocha é esporte velho, é isso. Quer jogar bocha, né? E basicamente o que acontece é que ele foi eleito em 2016, né? Por um mandato de 5 anos. Ele atuou com grande repressão ao crime e fez uma violenta guerra às drogas, né? Então um pouco de uma retrospectiva aí desses últimos anos. E aí, nesse ano aí já tinha falado que tava cansado, queria jogar o bocha dele, não queria ficar por lá. E aí ele pretendia então disputar como vice, né? Pra ter imunidade a supostos crimes que ele teria cometido, né? O clássico, né? A gente já viu aqui que o Fujimori também tentando lançar essa cartada e o Duterte também não é diferente, né? Quem era pré-candidato que ele estava apoiando é a própria filha dele, olha só. E um dos principais opositores é um boxeador famoso, é o Manny Pacquiao, né? Eu acho que eu falei certo o nome dele, é Manny Pacquiao, né? Então, bem interessante essa corrida presidencial, né? Basicamente o que aconteceu é que o Tribunal Penal Internacional autorizou uma investigação sobre a guerra de Duterte contra as drogas, né? Ele queria essa alicerce político para tentar escapar um pouco disso, né? Então é interessante notar como, segundo dados oficiais, cerca de 8.000 pessoas morreram em mais de 200 mil operações no arquipélago asiático desde 2016, né? Colaborando para essa questão dele ter que ser investigado, de ter irregularidade, etc. E aí que vem, que a gente comentou que é suspeito, é curioso, porque assim, ele disse que não vai participar, mas por que exatamente não sabe ao certo, principalmente porque seria interessante para ele ter uma imunidade. Né, esse papo de que ele não vai ser vice, principalmente que a filha dele, né, seria uma mão no açúcar, né, ele já querer ser só vice já era curioso, então é uma notícia curiosa, eu diria, né, eu acho que essa é a palavra que dá pra definir, né, Lipe? Exatamente, o Duterte, ele teria tudo para tentar dar uma mudança na Constituição, porque a Constituição das Filipinas, ela só dá direito a um mandato de 5 anos, mas ele se tivesse alguém para mudar a Constituição para ficar mais tempo, seria o Rodrigo Duterte. Ele já não quis, né, não tentou fazer esse movimento. Era bem possível que ele tentasse ser vice para fugir das acusações, né, para fugir dos julgamentos que ele vai sofrer saindo da presidência. Mas é curioso, porque ele é um cara que tem sim a sua aprovação no país, tem reprovação, mas tem uma boa aprovação. Ele conseguiria, muito provavelmente, ter uma boa campanha como vice-presidente, mas no momento ele desistiu, pelo menos é o que diz Rodrigo Duterte. E partindo para as 2 últimas notícias, a gente vai para a África, 2 notícias curtinhas, um update sobre a Tunísia. A gente falou que a Tunísia sofreu um leve golpe pelo seu presidente, o Kais Saied, que é o presidente do país. Ele dissolveu o parlamento por conta de alguns protestos que ocorriam, e aí ele falou que ia governar por decreto, mas não caiu muito bem, então ele teve que nomear alguém como primeira-ministra, e pela primeira vez em sua história, a Tunísia vai ter uma primeira-ministra mulher, que é a Naila Bouden Hamdani, que é a primeira vez do país como uma primeira-ministra mulher. Tem muita gente que acha que isso é um progresso, mas a Naila não tem muita experiência assim, ela é uma professora de geologia, e fica um questionamento, ninguém sabe por que o Kais Saied colocou exatamente ela. Claramente é um movimento para mostrar para a comunidade internacional que ele é um cara mais progressista, mas muito provavelmente ele vai continuar governando basicamente sozinho por decreto. E a segunda notícia africana para a gente finalizar é que o Abiy Ahmed, o presidente da Etiópia, assumiu seu novo mandato de 5 anos.
Nesse dia 4, ele assumiu o mandato que ele recebeu em junho. Ele foi eleito em junho com a sua frente. E agora ele vai ficar mais 5 anos, completando 10 anos de governo. Lembrando a trajetória dele, ele foi eleito em uma grande coalizão. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2019 por acabar com a guerra que durava mais de 20 anos com a Eritreia. E aí ele fundou o Partido da Prosperidade, juntando todos os outros partidos, menos o povo Tigray. O povo Tigray é aquele povo que está em guerra contra ele há quase um ano. E essa é a situação da Etiópia. Um presidente que ganhou o Prêmio Nobel da Paz e agora está dentro de uma guerra civil. É isso, né, Machado? Algum comentário? Eu acho que eu só acrescentar sobre a questão da Tunísia que claramente, que nem você comentou, é uma situação onde ele colocou qualquer pessoa ali, provavelmente uma das pessoas mais fáceis possíveis de ele não controlar politicamente, peço perdão. Então, tem um motivo bem específico, na verdade, para ser uma professora e de um negócio aleatório, né? Quanto mais fácil dele botar a mão, melhor, assim. Então, querendo dar uma cortina de fumaça, fingir que é progressista só pra continuar tendo poder, assim, pelo menos pelo tempo que der, né? E sobre a questão da Etiópia, realmente até é questionado, né? Essa questão do Prêmio Nobel da Paz, e, sei lá, não devia revogar ou algo do estilo, porque ele já tá envolvido numa guerra sangrenta, e a gente já tem comentado aqui que já vem há tempos, né, contra o povo Tigray. E, bom, acho que é isso, e podemos encerrar por hoje. Então, fechou. Vamos partir agora para o último bloco para a gente fazer as nossas indicações e encerrar o programa.